Nunca subestime a capacidade de um ídolo de se esconder. Isso mesmo. A Bíblia fala disso tantas vezes que a gente tem que começar a prestar atenção, porque uma coisa que é repetida muitas vezes é porque ela é séria, mas se veio da boca de Deus, a gente não tem nenhuma dúvida. Os ídolos estão aí por toda parte. Desde que o homem pecou, os ídolos começaram a surgir e eles são um inimigo voraz, mortal e o lugar que ele mais gosta de se alojar. E se esconder é exatamente isso que você está pensando, lá dentro do coração. Não terás outros deuses diante de mim. Assim começam os mandamentos. E é por isso que a gente vai parar e, neste momento de adorar a Deus com a sua palavra aberta, meditar sobre o que Deus falou, sobre esse importante tema, e que a compreensão desse tema pode nos levar a outro ponto, que é onde Deus quer de fato que estejamos, adorando-o verdadeiramente e vivendo a plenitude da adoração. Que bom que você está comigo e a gente vai começar o novo tempo, adoração. Seja bem-vindo ao Novo Tempo Adoração, esse programa que chega daqui para você, nos conectando naquilo que dá sentido para a vida. Adorar ao Deus Criador, e nós adoramos a Deus inicialmente pela primeira razão, porque Ele é digno dessa adoração. Só Ele merece ser adorado. A palavra adoração, do jeito que falamos, vem e tem na sua raiz latina a expressão adoração, adorare, que significa estar prostrado diante de alguém. Adorar é a parte da consciência da superioridade daquele que pode ser adorado. Quando a gente pega a sua raiz, tanto grega quanto hebraica, ela diz respeito a isso também, a estar servindo em inclinação, uma disposição de servir, de adorar em relacionamento. Isso é muito, muito importante. Nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ler textos, nós vamos falar, nós vamos juntos aqui adorar a partir do conhecimento. Eu quero orar com você daqui a alguns segundos, mas antes mesmo da minha oração, eu quero te chamar a atenção para algo muito importante que está acontecendo neste momento. A Rede Novo Tempo preparou para você, querido, você que tem uma criança em casa, você que é pai, tio, quem sabe, avó, avô, você que tem esse relacionamento desse momento de construção do caráter, de educação, de desenvolvimento. Pois bem, a Rede Novo Tempo preparou um material muito importante para essa tarefa, muito bem feito, muito esperado, que é essa revista aqui, ó, Super Lupa, A Volta ao Mundo em 7 dias. E quando eu falo de 7 dias, você já está imaginando, sim, fala desse assunto importante, qual enfrentamos todos os dias com as correntes que vêm por aí falando coisas diferentes para os nossos filhos. Exalta a Deus como Criador, a lógica da criação, a bondade, a certeza da criação, que nos dá sim uma consciência de que temos um Deus amoroso, inteligente, bem intencionado, todo-poderoso e que conduz a nossa vida. Pensar num Deus como Criador determina todos os outros pensamentos. Tá vendo aí o quanto esse negócio é importante? Tão importante que fazemos questão que esse material chegue para você sem que você tenha nenhum custo, portanto, nada o impedirá de ter esse material na sua mão, uma revista muito bem feita, extremamente bem diagramada e com o diálogo típico daquela galera do Super Lupa que você vê aqui no material produzido para você. Como que você faz para que isso chegue até a sua casa de graça? Sim, você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Operadora 12 98244 4449. WhatsApp, você sabe, é mensagem. Então você pode mandar mensagem. Quero a revista Super Lupa que eu vi lá, oferecida para mim no programa Adoração. Você vai ser super bem atendido pela nossa equipe. Vai passar alguns dados que serão, obviamente, bem protegidos e a revista chega até você. Se você quiser falar com a gente, código de área da gente aqui na Novo Tempo é 12 21 27 3121, portanto 0, operadora da sua escolha, 12 21 27 31 21.
Você não prefere nenhum dos dois? Tem mais uma opção ainda, falar com a gente pela novotempo.com/escola bíblica. Sim, pelo nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Você escolhe dentro de alguns dias e chegará pelo correio para você, e você terá esse material muito, muito importante, fundamentado na palavra e num diálogo que os nossos pequenos gostam, compreendem e são edificados. Eu disse para você que a gente começa esse programa também com uma oração, e é muito importante orar. Quero orar no seu lugar, falar no seu nome, e na minha oração eu vou dizer nós, e pedir para Deus que nos coloque compreensão da sua verdade, compreensão da sua vontade, sujeição à sua vontade e capacidade para que, uma vez que a vontade de Deus seja compreendida e aceita, tenhamos poder para aplicá-la na nossa vida e levá-la. Portanto, se você concorda com as frases que eu vou dizer com Deus sobre você, falando nós, diga amém onde quer que você esteja. Querido Deus, nosso Pai, louvamos-te o nome, te adoramos e nos dispomos a te adorar voluntariamente, porque teu amor nos alcançou e a tua revelação nos mostrou um Deus plenamente digno, todo amor, misericórdia, justiça, verdade, e que virá para buscar os seus. Te louvamos em gratidão pela tua palavra e pela orientação à nossa vida que nos advém da tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, portanto, neste momento, dá-nos poder para te obedecer e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém. O segundo livro da Bíblia é o livro do Êxodo, no capítulo 20, ali o centro da Torá. O centro dos mandamentos, a instrução de Deus. Capítulo 20, do versículo 1 até o verso 17, Deus diz ali sobre os seus mandamentos. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa antes da gente ler o texto. Quando você quer conhecer alguém, a gente pode conhecer alguém de muitas formas, né? Mas a melhor, obviamente, é conviver com essa pessoa. Porque quando convivemos, nós não apenas compreendemos o que essa pessoa fala, mas nós compreendemos como que as falas dela se aplicam no seu modo de fazer, de viver. É assim, você casa com alguém e a gente convive com esse alguém pela maneira como ele resolve os problemas, conhecemos essa pessoa. Como ela se comporta nos momentos de paz, o seu entretenimento, o seu momento de liberdade. Convívio e conhecimento estão diretamente relacionados. Mas a gente não pode dispensar, obviamente, o que a pessoa fala sobre si. Mas mais uma coisa é importante para a gente entender sobre conhecer alguém em relacionamento. As regras que as pessoas põem para a sua área de domínio diz muito, muito sobre ela. Por exemplo, se você chega na casa de alguém e esse alguém você percebe que deixa os sapatos à porta e entra na sua casa descalço. É uma regra que ela colocou, que ela não colocou para a empresa onde ela serve alguém, para a igreja onde tem mais pessoas ou qualquer outro lugar. É uma regra colocada na área onde ela tem poder para legislar. Sim, a gente pode na nossa casa determinar qual é o horário que se come, o que se come. Por exemplo, na minha casa ninguém bebe, ninguém fuma e também não é permitido que alguém que beba bebida alcoólica e fume dentro da minha casa. Essa é uma regra que diz respeito ao que eu penso sobre mim, sobre Deus, sobre o mundo, e eu me apresento a partir dessa regra. Existem outras regras, como, por exemplo, ter que sair de casa ou sair da cama, deixar as coisas todas dobradas, onde se põe o sapato, se falar alto, se falar baixo, você tem que abaixar a tampa do vaso. Quando nós estamos convivendo com alguém e esse alguém está dizendo quais são as suas regras, desde a sua área de domínio até que você pode colocar ou não um apelido nela, ele está dizendo sobre ela. Regras revelam fundamentalmente o caráter de alguém. Quando Deus começa a falar das suas regras, você vai perceber que as regras de Deus são, antes de tudo, a maneira como toda a ordem criada se relaciona com ele, e ele não se separa o seu caráter das regras que Deus põe na área do seu domínio. E a área do domínio de Deus é o universo. Por exemplo, você pode completar a frase comigo aí na sua casa. Sede santos, você sabe esse texto? Ele diz, sede santos porque eu sou santo. 1 João capítulo 4, verso 8, João vai falando sobre o caráter de Deus e a regra de Deus. Ele disse, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é
amor. Deus é justo e espera dos seus justiça. Então nós somos chamados a viver de maneira justa porque adoramos e servimos a um Deus que governa o universo, que é justo. As regras que Deus coloca para o universo têm a ver com o caráter dele. Se Deus fosse, por exemplo, vingativo, ele ia colocar, seja vingativo. Se ele fosse maldoso, ele ia colocar, seja maldoso. Mas como ele é justo, santo, fiel, leal, amoroso, ele diz isso para nós mesmos. Portanto, quando Deus fala sobre os mandamentos, ele está falando de si. Eu sou assim. E, obviamente, quando você olha para o texto, a primeira frase do texto dos 10 mandamentos começa com, adivinha, capítulo 20, verso 1, então o Senhor, Deus, falou todas essas palavras, e no verso 2, as duas primeiras palavras são, eu sou. Eu sou. Quando Deus fala, eu sou, e se você olhar desde o começo da Bíblia até o final, eu sou, começa dizendo alguma coisa sobre ele e a partir do eu sou o conhecemos. Quando Moisés se encontrou com Deus, dessa história descrita nesse mesmo livro, lá no capítulo 3, ele diz, quando os filhos de Israel me perguntarem quem foi que me enviou, ele diz, diga que o eu sou enviou. Desse ponto para frente, nós conhecemos Deus assim. Se perguntasse para Jesus, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Aquele que não ama, conforme eu já disse, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sou a restauração, eu sou o Senhor que te sara, o Senhor é a justiça, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha bandeira. Portanto, Deus é a partir daquilo que Ele fala e faz, e isso não se separa. Aquilo que Ele fez, Ele fará de novo. O Deus da Bíblia se faz conhecido no seu padrão de relacionamento. Antes de anunciar uma destruição em todos os momentos da Bíblia, ele anunciou uma salvação. Tão certo como houve um dilúvio, houve uma arca construída 120 anos antes da chuva e uma porta aberta para todos aqueles que queriam se salvar da destruição. Tão certo como fogo caiu em Sodoma, houve anjos que foram até Sodoma e tiraram de lá aqueles que o aceitaram como Salvador. Tão certo que antes da destruição, Melquisedeque, rei de Salém, demonstrou o caráter santo de Deus para aquela população. Tão certo que antes da destruição de Jerusalém, Jesus falou que aqueles que virem, saiam, fujam. Ou seja, você percebe que aquilo que Deus fez, Ele fará de novo a partir do padrão do seu caráter. Deus não pode ser plenamente conhecido sem que Ele seja revelado, mas Ele se revela e se revela de uma maneira onde nós possamos nos relacionar com Ele. Assim, aquilo que Ele faz, repito, está diretamente associado àquilo que Ele é e o que Ele fala. Não há nenhuma incoerência, nenhuma dicotomia. Deus é um ser pessoal, verdadeiro e real. Eu sou, começa o texto. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por favor, preste muita, mas muita atenção no que eu vou te dizer, porque quem está dizendo esse texto aqui é um ser incomparavelmente mais inteligente do que a maior inteligência que você conhece. Mais do que dizer inteligente e genial, ele é onisciente. Deus não errou uma vírgula, Ele está fazendo uma declaração perfeita. E, por favor, atente, quando eu leio, por exemplo, textos de Moisés, pensando na quantidade de tempo que Moisés passou estudando, Moisés é altamente intelectualizado, recebendo uma revelação divina, inspiração do Espírito Santo. Eu olho para Moisés e sabendo que ali é um ser humano, mas a escrita é bela e não há texto fora do lugar. Eu não estou dizendo que a revelação aconteceu apenas assim com um ditado, não, mas há uma forma de Moisés escrever e a educação de Moisés aparece na forma e essa forma é bela, como é bela a forma de Paulo escrever. Mas aqui ele é incomparavelmente maior a Paulo, a Moisés, a Amós, a Obadias, a Jonas, a qualquer um, maior do que qualquer autor. Esse é o texto da Bíblia escrito pelo dedo de Deus. Eu sou, começa, o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão, e certamente Deus escolheu a forma de começar. Quando a conversa é séria, a gente sempre pensa assim, como é que eu começo essa conversa? Não é assim? A gente diz também aqui entre nós que a primeira impressão é a que fica.
Deus sabia como começar, e se a gente escolhe alguma coisa e pensa como começar uma conversa, obviamente que Deus também fez isso, e o primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você olhasse comigo para a Bíblia e percebesse como as coisas aqui estão estruturadas e ligadas. Sim, isso é muito importante. Em outros momentos aqui, falando nesse mesmo programa, eu disse de como o número 10 na Bíblia, ele tem um significado. Ele é sempre um mínimo que representa um todo, salvo quando o contexto indicar outra coisa. Por exemplo, a totalidade daqueles que estão esperando Jesus por ocasião da sua vinda e tem que lidar com a demora da sua vinda, é ali simbolizado na parábola como 10 virgens divididas em 5 nécias, 5 prudentes. Quando nós olhamos, por exemplo, para as 10 lâmpadas e vimos também como outro exemplo o dízimo, que é o mínimo que representa tudo. Deus é dono de tudo e de tudo que está sobre seu controle como administrador. Mas você representa isso com o número 10. Assim a gente vê 10 dedos da estátua, 10 chifres na cabeça da besta no livro de Apocalipse e muitos outros 10 como número mínimo. 10 mandamentos. Quantos mandamentos Deus deu? Não seja rápido em dizer Deus deu apenas 10. Ele deu muitas ordens sobre todas as áreas da vida, mas todos eles estão relacionados a esses 10, que é o núcleo base genético, o DNA do texto. E eles estão interligados. Lembre-se também de outra coisa, e agora é muito importante que a gente pense sobre isso. Quando Jesus falou do centro do mandamento, ali, o núcleo base do mandamento, quando foi perguntado qual é o grande mandamento da lei, se a gente for resumir, você lembra? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, por trás de cada palavra, sustentando cada palavra de toda a ordem divina, está o amor que Deus dá aos seus e o amor que Ele quer dos seus. Isso coloca o amor numa categoria que comumente no nosso mundo não pensamos. Então pense, o amor, portanto, não é algo que sentimos apenas. Amor, portanto, é muito mais do que compaixão, ternura ou afeto. O amor é um mecanismo de organização e legislação do universo. Porque se Deus falou que a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo, é que lei a gente usa e pensa em legislação, em organização, em um código de conduta e relacionamento. Portanto, o amor é mais que um sentimento. O amor é a maneira como nos organizamos nos relacionamentos. Me fiz compreender? O amor, ele é, antes de tudo, uma crença que regula comportamentos. O amor só se conhece num comportamento. O caráter de Deus, Deus é amor, é colocado ali. Mas a lei existe apenas para seres humanos? Essa resposta está quando Deus define a lei e diz que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, preste atenção. A lei existe só para seres humanos? Não, porque o amor é a maneira como Deus legisla no universo todo. A diferença é que nós conhecemos por termos uma natureza inclinada ao pecado e já nascemos em um mundo de pecado, onde há muitas coisas para não fazer, ao contrário dos anjos do céu e das criaturas não caídas que não conhecem o que não fazer, eles só sabem o que fazer porque vivem de uma maneira pura. A lei para a gente é dita sobre o que também nós não devemos fazer. Conhecemos o assassinato. Conhecemos o adultério, conhecemos a infidelidade, o roubo, conhecemos a mentira, conhecemos a cobiça, conhecemos a idolatria, conhecemos a transgressão. Portanto, ele fala e diz para a gente de maneira direta, didática, o que não fazer como sinais de não amor. Ele começa, portanto, dizendo algo, e por favor atente para isso: não tenha outros deuses diante de mim. Se você olhar para os 5 primeiros mandamentos, todos eles têm palavras que dizem no centro o porquê. O primeiro: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenha outros deuses diante de mim. Repito, então o Senhor falou essas palavras, 2 pontos, começa o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não tenha outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, portanto, começa apresentando Deus como o Salvador. Eu te salvei. Salvador
é Ele. E isso é muito importante para a gente compreender esse pecado da idolatria, não ter outros deuses diante de mim. Porque é fácil para a gente ser tentado a pensar em um outro Deus como objeto de elogio, outro Deus como um objeto de adoração, no sentido de estar prostrado, de culto. Mas Deus se apresenta primeiro aqui como Salvador. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que tirou você de uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito de sofrimento. Foi eu que te coloquei nesse status. Sou eu que dou significado para a sua vida. Eu sou digno de confiança, de amor e de prestação desse serviço. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. E por que é tão importante a gente falar disso? Porque, conforme eu disse, muitas vezes nós somos tentados a pensar na idolatria como um movimento cultico, aquele que ocupa o centro da nossa ocupação, mas podemos esquecer que Deus se apresenta como Salvador, e se nós estamos apostando a salvação em algum outro ponto, isso também é idolatria. Mas salvos do quê? Sou eu, diz o texto, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Em quem nós apostamos a salvação da fome? Pergunta que ele faz. Em quem eu estou apostando para que me salve dos problemas que eu mesmo crio? Em quem eu aposto a salvação da indignidade? Sim, vivemos um mundo onde a indignidade corre atrás da gente o tempo todo. Vivemos em um mundo em que todos nós, você e eu, quer queiramos, quer manifestemos, quer elaboremos isso, ou escrevamos ou pronunciemos isso, não importa. Nós estamos e somos todos carentes de significado. Se você tem 20 anos, 18 anos, 15 anos, 40 anos, você está procurando significado em todas as coisas. Muitas pessoas estão, por exemplo, vivendo uma vida afundada em relações sexuais destrutivas, mas o que elas querem não é sexo. O que elas querem é ter significado. Qual é a grande questão que fez você trocar um carro que servia para que você se deslocasse de um lugar para o outro, que serve sim para você ir ao trabalho, serve para passear com a família, serve para se deslocar, mas agora eu coloco um outro carro que tem um outro status, uma outra forma, uma outra cor, ele tem outro significado e está dando significado para você. O que faz com que a gente procure determinada marca de roupa e não outra. Porque aquele símbolozinho grafado ali, bordado na camisa, tem um significado. Nós procuramos significados nas pessoas e queremos que as pessoas deem significado para a gente. Por que determinados diplomas são tão importantes? Significado, o que faz uma pessoa que já juntou milhões querer chegar no bilhão? O que faz uma pessoa procurar ter mais dinheiro do que há no mundo? Coisas que possam ser compradas com aquela quantidade. O que elas querem é ter reconhecimento e significado. Quando Deus se apresenta como Salvador, Ele nos salva da nossa insignificância, quando Ele nos chama de filhos. Israel, disse Deus, é meu filho. Quando Ele tira Israel do Egito, Ele tira de Israel e muda a identidade de Israel, porque Israel no Egito é escravo, Israel no deserto com Deus é filho. Israel no Egito serve para enriquecer, para alimentar, para produzir coisas para outra pessoa. Israel no deserto, caminhando, é o povo mais importante da face da terra, porque de Judá vem o Salvador. É neste povo que vem o Salvador. Mas não há significados que damos para nós mesmos. Deus dá o significado. Portanto, repito, quando apostamos significado para outra pessoa, estamos colocando um ídolo na nossa frente. Deus diz porque sou eu que te tirei, eu que te salvo, eu que te dou significado, reconhecimento. Eu te salvo, e quando Deus tira do Egito, Ele salva da fome mandando o maná. Ele salva das agruras e hostilidades da natureza, colocando uma coluna de nuvem sobre a cabeça deles para que as nuvens o protejam e uma coluna de fogo para que os guie. Deus nos salva de viver desorientados. Deus salva da sede, quando Ele tira a água da rocha. Deus salva das necessidades, fazendo que as sandálias e as roupas não se desgastem. Deus salva de tudo, e a gente pode pensar num Deus que nos salva deste mundo mal, nos levando para um outro mundo, e apostar todas as coisas que eu preciso ser salvo por meio dele em outra coisa, e o nome disso é idolatria.
Pastor, não é o meu trabalho? Ele diz, não, nunca diga, a força das minhas mãos é que conquistou isso, porque é o Senhor que dá força para você. Lembrando textos de cor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Sim, Jesus te salvou de não ter uma casa. Jesus te salvou de não edificar. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por favor, atente para o que eu vou te dizer. É Deus que faz isso na sua vida. É Deus que cuida da sua casa. É Deus que edifica, é Deus que constrói, é Deus que guarda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É Deus que guarda, Deus que edifica, Deus que faz todas as coisas. Minha é a prata, meu é o ouro. De onde vem a riqueza? Das mãos do Senhor. Sim, você não vai conseguir citar nenhuma coisa que não tenha vindo do Senhor. Portanto, toda a salvação, na complexidade, completude e abrangência dessa palavra, sim, tudo isso vem do Senhor. Ele é que salva. Porque sou eu. E os porquês estão. Mas eu queria te chamar a atenção para um significado muito importante desse texto. Porque no final do texto, no capítulo 20, verso 17, ele vai dizer assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu disse no começo que Deus monta uma estrutura, eu não posso terminar sem chamar sua atenção para isso. Por quê? Porque desse ponto da Bíblia até o final dela, a cobiça estará sempre associada à idolatria. E eu vou juntar aqui algumas coisas nesse final falando dos mandamentos para você. E o primeiro ponto que eu quero te dizer é, sem o primeiro mandamento, nenhum mandamento faz sentido. Primeiro, porque você, quando aceita Deus para ser o governador da sua vida, o alvo supremo da sua adoração, você aceitará a sua vontade. Se houver um outro Deus diante de mim, diz o Senhor, obviamente esse Deus que está diante é que vai aplicar as suas leis. Sim, a lei de Deus, ela está diretamente relacionada à adoradora a Deus. Se você não tem o primeiro mandamento como sério, para que os outros? Porque os outros mandamentos da sua vida serão automaticamente quebrados. Mas quando Deus fala, por exemplo, de pecado, ele diz que a raiz do pecado é a cobiça. Ele fala isso em Romanos 7, como fala em Tiago também. O que fez Lúcifer pecar? Lúcifer cobiçou o trono. O que fez Eva pecar? Eva cobiçou uma árvore e o fruto e o efeito de comer o fruto de uma árvore que pertencia a Deus. Ela cobiçou, sereis como Deus. O que faz uma pessoa adulterar? Ele cobiça aquilo que não é dele. O que faz uma pessoa roubar? Cobiça aquilo que não é dele. O que faz uma pessoa matar? Ela cobiça um exercício de vontade que não é dele. Todo pecado, ele nasce da cobiça. Sim. Todo pecado nasce da cobiça. Portanto, quando nós olhamos para o complexo do que é o pecado, aquilo que ele representa na nossa vida, como ele começa e como Deus emoldurou para nos dar uma consciência, algo tem que surgir no nosso coração. O desejo do poder para vencer o pecado. A oração mais importante nesse sentido a fazermos nesse momento é aquela que Davi fez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E é isso que eu vou dizer no seu lugar neste momento. Pai querido, nós somos bombardeados pela idolatria em toda parte e os ídolos tendem a se esconder dentro do nosso coração. Então, Senhor, a nossa oração a Ti nesse momento é que o Senhor sonda-nos e conhece, vê se há em mim, em nós, algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno para a glória do Teu nome, em nome santo de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você seja um adorador completo.